E falando de mundo, eu acho que quando a gente pensa em um destino de parques de diversões, na maioria da cabeça das pessoas sempre se lembram da Flórida e dos parques de Orlando. Mas sabia que teve um outro local do mundo que eles queriam copiar praticamente a mesma fórmula? Eles queriam ser a Orlando do outro país, os Emirados Árabes, mas não deu muito certo. E é a história da Dubai Land que a gente vai comentar hoje com vocês. Vamos lá? Para você que chegou agora no canal, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Happy Fun, o canal que fala tudo sobre parques de diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. Exatamente, gente. A gente pede para vocês se inscreverem aqui no nosso canal se você é novo. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha, porque às vezes o YouTube desinscreve aí automaticamente. Então a gente pede para vocês darem essa conferida. Então vamos lá que vocês vão gostar muito do vídeo de hoje. E agora vamos a algumas informações bastante interessantes. O estado da Flórida, nos Estados Unidos, recebe anualmente cerca de 100 milhões de visitantes, que é um número muito grande para o tamanho do estado, mas tudo isso se deve também ao que foi instalado lá e a estrutura que foi criada no decorrer dos anos, né? Exatamente. Para quem não sabe, gente, antes dos parques da Disney, gente, Orlando era basicamente um pântano, existia uma cidade por lá, mas era muito pequena, e isso foi crescendo conforme ali o Disney instalou o Magic Kingdom, e depois, obviamente, veio o Universal, os parques da Disney, e virou o que é hoje. Então foi crescendo ao longo do tempo e virou essa potência mundial da diversão, que assim, pensou em parque, pensou em cidade da diversão, é Orlando, não tem jeito. Não tem jeito, não tem escapatória, Não né? tem. Por exemplo, Los Angeles, ali na Califórnia, tem alguns parques ao redor, como Six Flags Magic Mountain, Knott's Berry Farm, própria Disneyland original, Universal. Para vocês verem, é quase um Orlando, mas o destino Los Angeles, ele é muito forte, até mais do que os parques, então Sim, não tem essa claro. associação. Então isso que é muito interessante de ver o que rolou ali em Orlando. E claro que então a Flórida acabou se tornando aí um case de sucesso para o mundo inteiro. Vários países tentaram copiar esse formato aí, tanto em parques de diversões como em atrações de entretenimento. E não foi diferente lá em Dubai, quando foi pensado em criar a Dubai Land. E em 2003, um sheik lá da região dos Emirados Árabes prestou atenção nessa fórmula e tentou replicar isso lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Então o que ele fez? Em outubro de 2003, ele anunciava a Dubai Land ser um projeto ousadíssimo. Eu vou tentar ler aqui o nome desse sheik, mas eu já vou falar que eu vou falar tudo errado. É complicado. É muito complicado e tá aparecendo o nome aí na tela, ó, só que eu vou falar lendo, tá? É Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Deve estar errado, mas a promessa era criar o maior e melhor resort do planeta. E se tratando daquela região de Dubai, onde tudo é grandioso, tudo é muito rico, um projeto desse porte também foi orçado num valor bastante exorbitante de 64 bilhões de dólares, que é muito dinheiro. Então tinha assim tudo para dar certo, pelo menos do formato do parque ali, né? E obviamente, né, que quando fala daquela região, iria atrair pessoas do mundo todo e sempre tem muito dinheiro envolvido, que assim, coisas absurdas. Imagina, gente, 64 bilhões? Bastante, eu ficaria animado com um projeto desse, Nossa, com um parque desse porte. Daria para construir vários parques, resorts e afins. Bom, e pensando aí na fórmula que eles queriam seguir para esse projeto, aparentemente daria muito certo comparados aos parques dos Estados Unidos, por exemplo. Esse parque aí que eles queriam construir, eles seriam 2 vezes o resort da Disney lá na Flórida, que já seria muito grande. E além de tudo isso, eles copiariam também aquele modelo de colocar várias atrações de entretenimento, restaurantes, tudo ali em volta no mesmo complexo, que seria cerca de 45 empreendimentos. Exatamente, sendo 10 parques temáticos. Então, é como a Disney, que tem os 4 parques da Disney, 2 parques aquáticos, City Walk, né, que é o Disney Downtown, hoje eu não lembro o nome, se era isso ou se é outro, Disney Springs hoje em dia, agora que eu lembrei. Então seria mais ou menos a fórmula, só que com muito mais parques. E tudo isso apenas 10 minutos do Aeroporto Internacional de Dubai. Bom, e já que o projeto era tão grandioso assim, eles também queriam trazer diferenciais. Ali naquele projeto, então, teria uma roda gigante maior do que a que tem em Londres, que é a London Eye, e no topo dessa roda gigante as pessoas veriam cerca de 45 quilômetros ali da faixa do horizonte. Eles também queriam trazer uma pista para ter campeonato de Fórmula 1. Além de arenas esportivas, né, cinemas, enfim, várias arenas coisas para que shows, é né? aquele clássico de destino turístico que a gente já sabe. E obviamente com tudo isso, a cidade se tornaria aí uma referência mundial em entretenimento desse tipo, seria na verdade a nova Orlando, vamos chamar assim. E também, gente, por que eles começaram a fazer isso? Eles viram essa oportunidade no turismo para parar de depender somente do petróleo, porque assim, a economia dos Emirados Árabes, ela era muito baseada no petróleo. Então qualquer oscilação econômica mundial no preço do petróleo pode ter um colapso enorme na economia. Então eles queriam sair disso, de ficar dependendo disso, para ter o turismo aí como um suporte aí para balancear a economia do local. E assim que o projeto foi anunciado, eles receberam total apoio local, então seria construído, os próximos passos ali, eles construiriam estradas de acesso, como seriam toda a infraestrutura ali para receber tantas pessoas assim
empreendimentos tão importantes também. Inclusive, grandes marcas aí já mostraram interesse logo de início. Exatamente, eu acho que tá aí, assim, o maior passo que eles deram naquela época, que foi justamente a Universal Studios confirmou que ia investir mais de $1 bilhão para construir sim a Universal Studios Dubai Land. Então assim, já começar com a Universal confirmando foi realmente uma tacada certeira. Peso, né? Com certeza. E esse anúncio da Universal aconteceu em outubro de 2007 e a previsão é que esse parque fosse aberto em 2010, ali 3 anos de obra mais ou menos. Bom, esse parque ele seria um pouco mais compacto, ele teria ali cerca de 5 áreas temáticas e entre essas áreas temáticas ele também teria uma montanha-russa do King Kong. Então, obviamente que esse voto de confiança da Universal chamou a atenção de outros empresários que também passaram a confiar no projeto e verem, poxa, se a Universal está investindo, quer dizer que de repente outras marcas entrarem lá também vai dar muito certo, porque aí a Universal já vai ser uma grande âncora e os outros conseguem aí ser impulsionados junto com eles. Mas em 2007 e 2008 acabou acontecendo uma grande crise econômica mundial e que acabou atingindo também ali os Emirados Árabes, Dubai como geral. Bom, então essa era a prova naquela época que realmente Dubai precisava investir em outros meios ali para não depender totalmente do petróleo. Mas como eles enfrentariam aí esse desafio de investir no turismo numa época que o mercado sofria um recesso total? E ainda em 2008, outro nome de peso já começou a entrar ali junto na Dubai Land. A DreamWorks anunciou que iria fazer um parque, seguido de qual rede? A rede Six Flags, que até então era algo inédito, eles anunciarem um parque completamente novo e fora dos Estados Unidos. Exatamente, eles também chegaram até a divulgar o projeto do Six Flags, como vocês estão vendo aí na tela. Então assim, mesmo com a crise pegando no mundo todo e principalmente ali em Dubai, que não era diferente, a coisa estava andando. Bom, e o projeto do parque Six Flags Dubai Land, ele seria também bastante incrível, porque ele contaria com 6 áreas temáticas e com cerca de 7 montanhas russas, incluindo uma wing coaster ali de respeito, né? Exatamente, ele também tinha a previsão de construir a maior hypercoaster do mundo, que são aquelas montanhas russas aí com mais de 70, 80 metros de altura, e também conter um parque aquático junto a tudo isso. E pelo projeto, gente, divulgado, que vocês estão vendo aí nas imagens, com certeza seria um dos parques mais bonitos já construídos na rede. Obviamente, como nós agora estamos em 2024 e tá saindo aquele Six Flags Qidia na Arábia Saudita, a gente sabe que o Six Flags Qidia talvez ficasse no nível até superasse. Mas para a época da Dubai Land, com certeza seria um dos mais incríveis. E, gente, no meio de todo esse enrosco aí, as marcas não paravam e cada vez mais projetos iam surgindo. Inclusive, foi projetado também um parque da Legoland para aquela região e até mesmo um parque da Fórmula 1. Mas é uma coisa de doido mesmo. Eu acho que o projeto era muito assertivo para tantas marcas assim quererem entrar, né? E, inclusive, vamos além. O parque da Fórmula 1 chegou a receber trilhos de montanha-russa, então para vocês verem como as coisas estavam avançadas e, assim, bem rápidas, né? Porque as marcas começaram a anunciar, então uma começou a querer sair o parque na frente para ter essa vantagem. Outro parque também anunciado era o parque da Marvel, que estava com previsão de ser aberto em 2011. E lembrando que naquela época a Marvel ainda não pertencia à Disney, então eram coisas 100% separadas. Mas apesar de tantas e tantas marcas aí quererem fazer um projeto naquela região, a crise não deu trégua e a maioria delas, ou praticamente todas, foram canceladas porque dependiam de licenciamento. Então eles não tinham dinheiro para pagar o licenciamento, logo eles não tinham dinheiro para pagar os funcionários ali das obras e todo mundo foi indo embora, né? Exatamente, porque só para vocês entenderem, essas marcas que iam entrar por lá, por exemplo, tudo bem, a Universal anunciou que investiria $1 bilhão, mas algumas outras, como o Six Flags, eles pagariam o licenciamento da marca e também pagariam pelo investimento do parque ali naquela região. Então não era o Six Flags que estava botando dinheiro, era o próprio Sheikh e a própria Dubai Land que estava colocando dinheiro para trazer esses outros parques ali para a região. Não sei se todos eram assim, mas só para vocês entenderem mais ou menos aí a dinâmica da coisa. E um dos projetos mais importantes, que era o da Universal, eles chegaram a construir o pórtico da Universal, famoso, igual do Universal Studios, Universal Hollywood e afins, e uma grande terraplanagem estava rolando atrás. Só que, obviamente, esse portal ficou lá, sozinho, com aquela grande terraplanagem atrás. É a cara do Brasil. Nossa, sim. É a nossa cara. Que o problema é que o Brasil é mais ódio. embaixo. Às vezes não tem nem portal, Sim. gente. Na verdade, a gente tem fundações andaizinho no terreno do Hop. Ah, não, esquece essa história, pelo amor de Deus. Me veio ela na cabeça ainda. Não tem jeito. A gente só vai superar isso quando anunciar outra coisa grande e for pra frente. Se você não entendeu? sabe dessa história, tem um vídeo aqui completo no nosso canal. A gente vai deixar o link pra vocês verem. Bom, e esse portal aí que construíram da Universal, ele ficou abandonado durante anos, lá no meio do deserto, e as pessoas não faziam nada com ele. Imagina, e aí foi um efeito cascata, gente. Vários outros projetos, vários outros parques foram cancelando suas obras também e deixando de lado esse sonho. Exato. Six Flags, por exemplo, tinha até o Takumi e tudo mais, onde ia ser, mas não foi pra frente, obviamente. Até a Disney chegou a anunciar, não anunciar, vazou um projeto de uma Disney lá, que seria a Disney Dubai. A gente chegou a fazer um vídeo recentemente, inclusive foi por causa daquele vídeo que vocês comentaram que queriam também, que a gente tá fazendo esse aqui. Vamos lá assistir, pra vocês
vocês verem o outro vídeo que a história é bem legal. E aí, alguns parques, na verdade, poucos começaram a sair, como a Legoland, na verdade, que abriu em 2016, mas não naquela região que eles queriam. Acabou abrindo em outro local de Dubai. E, inclusive, a própria DreamWorks conseguiu abrir um empreendimento lá, não era naquele mesmo local, mas em outro local de Dubai. E outras marcas também acabaram crescendo ali e conseguindo se firmar. Isso, a DreamWorks ela acabou saindo junto aí com a Columbia Pictures e a Lionsgate no parque Motion Gate, que abriu em 2016. E a Marvel também chegou a fazer presença por lá, só que no IMG World of Adventures. Só que assim, gente, todos esses parques que a gente está citando, eles não fazem parte da Dubai Land em si. E vocês vão entender o porquê. Bom, gente, boa parte daquelas terras, daquelas estradas onde foram construídas ali da Dubai Land, ficou praticamente abandonada e coberta por areia, né? Exatamente. Então toda aquela infraestrutura que foram gastos ali, milhões de dólares em investimento, estão lá literalmente jogadas no lixo. Largadas. Porque sim. Essas terras precisaram ser vendidas, provavelmente para cobrir outros rombos financeiros ali que teve na época. Eu nem sei quem compraria terras assim, porque são terras áridas, né, que não tem nada. Shake. Deve ser basicamente isso. Ou de empresas aí que acabaram, né, tendo dívidas, enfim. E aí o que acontece? A Dubai Land, na verdade, o que a gente tem hoje por lá é que é uma consolação, na verdade, em referência ao que era para ter sido. Claro, hoje em dia tem Legoland, tá abrindo seu World, Abu Dhabi também, que tem ali o Ferrari World e outros parques, até que é, entre aspas, próximo de Dubai, se não me engano são 3 horas de viagem, até que não é tanto, né, a distância uma da outra, mas não tudo centralizado num lugar só. Bom, e falando sobre esses parques aí que deram certo lá em Dubai, por exemplo, a gente sempre repara, pelo menos por vídeos que até então a gente ainda não foi até lá, que parece que os parques estão sempre meio vazios e não tem nem de longe o mesmo movimento que acontece nos parques da Flórida, por exemplo. Exatamente, é uma questão assim muito curiosa e isso prova que, óbvio que eles não são um fracasso, até porque eles não estariam existindo desde 2016, por exemplo, mas tem algumas movimentações que você até fica assim, realmente, por exemplo, agora, Sim. eu acho que foi esse Motion Gate que ele fechou recentemente e as suas atrações vão ir para outro lugar e assim estão indo. Então, outro parque ia ser aberto dessa rede também por lá, só que aí não foi aberto. Então, eles estão pegando essas atrações e investindo em outros parques. Então, assim, ocorre uma movimentação que é bem clara aqui. Temos parques, temos turistas, mas não é nada que era esperado, né? Isso em Orlando, o Motion Gate em Orlando, ou qualquer outro que seria aberto, teria completamente outro resultado, porque seriam parques de sucesso, com certeza. Eu acredito que o movimento ali do turismo do local não é tão forte assim para parques temáticos, por exemplo, entendeu? Mas aparentemente pode estar se pagando, pelo menos os parques mais famosos. Talvez. A Abu Dhabi já tem muito mais sucesso, tá, gente? Por isso que a gente tá falando aí que tem essas diferenças. E parando para analisar aí sobre todos esses parques e todo esse projeto da Dubai Land, eu acredito que entre muitas aspas, o principal motivo de não ter ido para frente foi o dinheiro, querendo ou não, né? Exatamente. Eles foram construindo de uma maneira, elaborando e tentando iniciar o projeto de uma maneira como se o dinheiro fosse infinito e que não teria crises e que seria tudo muito rápido, que em questão ali de 5, 10 anos já estaria tudo construído. Parece aquele joguinho de parque que a gente jogava, né? Jogava naquele modo ali de caixa de areia, acho que chamava, né? Exatamente, que era só fazendo, não tem problema nenhum. Sem limites. Não esperavam essa crise que veio, assolou tudo e acabou com esse sonho que seria a Dubai Land, que seria com certeza uma coisa muito incrível de ser vista, mas não é fácil de criar um destino assim, gente. Tanto que é por isso que outros lugares estão tendo mais sucesso do que a Dubai Land. Mas a gente quer comentar aqui com vocês qual projeto que vocês gostariam de ter visto virar realidade. Eu confesso que eu queria muito ver uma Universal naquela região, a própria Disney, porque como eles vão muito ali pelos locais que eles são instalados, né? Por exemplo, instalou na China, tudo bem, você tem tudo que remete à Disney, mas você tem toda uma arquitetura do próprio local, né? Tipo, Sim, é muito legal. É legal a influência cultural ali do local, que eles sempre colocam mesmo dentro desse parque, né? Então seria curioso, por exemplo, a gente ver como seria o castelo da Disney ali naquela região, por exemplo. As atrações que também teriam ali dentro da Universal. Sim, exatamente. Então isso que me deixaria muito curioso. Eu acho que a Disney consegue adaptar ainda mais a cultura do local ao parque do que a Universal em si. Quando eu olho para o Universal Beijing, por exemplo, que é da China, claro, você tem coisas ali mais com a arquitetura chinesa, pouco mais plástica, artificial, né? Mais tímido. A Disney não, você já tem uma outra cara. Então eu queria ver um castelo aí com arquitetura oriental não, eu ia falar oriental não, do Oriente Médio. É outra coisa. Mas é isso, gente, comentem aí. Bom, então esse foi mais um vídeo aqui de curiosidades pra vocês. Se vocês gostaram dessa história, se vocês curtiram o nosso vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos, joga no WhatsApp pra todo mundo assistir. É isso aí, gente. Então aqui no final é só aparecer os nossos membros. Se vocês quiserem se tornar um patrocinador da gente e ajudar aqui no nosso canal, além de você dar o like e fazer essas coisas como o Fag disse, você pode se tornar um membro clicando aqui embaixo, vai dar maior força pra gente, tá bom? Beijão pra vocês, Beijo até o próximo vídeo. Beijo pra todo mundo, tchau!